Bom dia, sejam bem-vindos à consagração da sala de oração. Que bom que você já está aqui, já está entrando, já está aqui comigo. Eu espero que você tenha tido uma noite de descanso renovadora. Se não teve, o Senhor também vai te renovar aqui agora, porque nós estamos numa consagração. E quando a gente decide entrar numa consagração, é porque a gente quer. Nós queremos nos render. É porque nós queremos nos render à presença do Pai. Queremos ouvir a voz dele. Queremos que ele fale conosco. Queremos que ele nos direcione. Não é verdade? Então, bom dia para todos vocês. Olha esse louvor. Vamos adorar a ele ministramos. É a ele que nós ministramos louvor, que nós servimos em adoração. Ei. A ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Pode glorificar o Senhor nessa hora. Aleluia. Aleluia. Bom dia a todos vocês que já entraram, gente. Bom dia. Aleluia. Silene, Kairos, Coifé. Sejam bem-vindas. Daiane, Nara Escobar, Cláudia Paiva, Fabiana, Vânia Nascimento, Monique Castellani. Olá, Monique. Que bom que você está aqui. A mulher aguerrida. Tem mais mulher aguerrida aqui? Bom dia, bom dia, bom dia, Cássia, sejam todos bem-vindos. Leia, Joelma, bom dia, bom dia, bom dia. Alice, Cris, sejam bem-vindas. Leia Cis, Alice, Kelly, Francisco, Afonso, sejam bem-vindas. Joelma 3596, bom dia, Joelma. Evangelista Sirlene, seja bem-vinda. Todos os dias, né, Cássia? Todos os dias. Dri, Roberto, todas sejam bem-vindas. Missionária Luana. Gente, tem muita gente já entrando. Joelma Santana, minha amiga, bom dia. Marisa, Andréia Oliveira, bom dia, bom dia, bom dia. Luciene, Alessandra, bom dia, sejam bem-vindas. Kelly Pacheco, Olga Queiroz, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Coroamos, Senhor. Valéria, seja bem-vinda. Pastora Eneida, bem-vinda, pastora. Zuite Moura, Júlia, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Ângela, 1969, minha prima, seja bem-vinda. Bom dia, Joelma. Olha aí. Vamos nos render a Ele. Só Ele toma todo lugar no nosso coração. Só Ele. Você pode dizer isso? Só Ele toma um lugar no seu coração. Só Ele. Laninha Pedrosa, Nair Rosana, seja bem-vinda. Cid, Ana Barrinho, sejam bem-vindos. Todo nosso ser a ti. Eu não tenho notícias, Zuit, eu não tenho notícia do meu pai, como ele está. A última notícia foi aquela que eu dei para vocês ontem, 21 horas. Hoje eu ainda não entrei em contato, porque estava muito cedo, estou desde as 6 horas acordada. Estou esperando agora, quando sair daqui, então poder ter notícia do meu pai. Mas nós estamos, nosso coração está descansado no Senhor, porque sabemos que Deus tem o controle de tudo, né? E eu sei que uma das coisas que meu pai tem agradecido muito a Deus, que ele não tem sentido nenhum tipo de dor. Então,
Isso é muito significativo. Ele glorifica, ele engrandece, ele se colocou diante do altar do Senhor, se redimiu com o Senhor. Isso é importante, né? Então eu agradeço as orações de vocês, muitas pessoas orando. Agradeço a Deus pelas orações. A oração é tudo na nossa vida, gente. A oração é combustível. A oração nos move na presença do Senhor. A oração é que diz verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Quando a gente ora, é porque a gente se rende. Quando a gente ora a Deus, é porque a gente crê que Ele é Deus na nossa vida. A gente não ora só para pedir bênção, a gente ora para conversar com Ele. A gente ora para se render a Ele. A gente ora ao Senhor porque a gente sabe que Deus é o nosso Pai, é o nosso Abba. É Ele que toma todo lugar no nosso coração. É Ele que é o dono do nosso coração. É Ele que está entronizado em nosso coração. Entende? É Ele. Às vezes a gente tem dúvida em relação a isso. Às vezes nós temos dúvidas. Às vezes nosso coração, ele está cheio de tantas outras coisas no lugar de Deus que a gente não tem tempo para Deus. E eu queria hoje até falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos continuar um pouquinho falando sobre o que nós estamos falando desde segunda-feira. Eu tentei mudar, dar uma outra direção. Já tem uma palavra que eu preparei no Senhor, que provavelmente eu vou dar amanhã, que fala sobre atravessando os nossos Jordões, ou o meu Jordão. Cada um tem um Jordão para atravessar, né? Provavelmente eu vou falar sobre isso amanhã, se Deus me permitir. Porque eu pensei que fosse falar segunda, ontem. Pensei que eu fosse falar na sexta-feira. Pensei que eu fosse falar hoje, mas ainda não foi o tempo. E hoje, sentada aqui, o Senhor continuou ministrando. E na data de hoje eu comecei a escrever, onde está escrito que terça-feira é consagração. E eu tornei a abrir a palavra. Eu vou colocar aqui já louvor da palavra para a gente orar. Todo nosso ser a ti. Olha aí. Você pode dizer isso? Depois eu vou continuar e antes de continuar eu vou orar. E você, enquanto isso, vai compartilhando, gente. Vai compartilhando. Vai escrevendo aqui. Eu te adoro, Senhor. Eu entronizo o Senhor no lugar mais alto do meu coração. Eu coloco o Senhor dentro de mim, no coração, no meu coração, no lugar mais alto do meu coração. Não tem meu coração, não tem outro que tome o teu lugar. Vai falando para o Senhor. Vai declarando aqui. Sabe? Vai colocando aqui o teu amor pelo Senhor, a sua rendição pelo Senhor, a certeza que você tem da salvação em Jesus Cristo, a gratidão no seu coração. Vai colocando aqui. Quando a gente externaliza o que nós temos dentro de nós, é muito importante, gente, porque a gente começa a ouvir os nossos pensamentos. A gente começa a ouvir e dá vida àquilo que nós pensamos. Então é importante a gente escrever, a gente falar. Você não pode escrever porque você está ocupado com as mãos, está fazendo café, já está na condução, está em pé, não sei onde você está dirigindo. Mas fala aí aonde você está. Eu te adoro, Senhor, me rendo a Ti. Eu sei que Tu és o meu Deus. Senhor, se tiver alguma coisa tomando lugar, o Teu lugar no meu coração, me mostra, para que eu me arrependa, para que eu volte para o lugar certo, para que meu coração seja somente Teu e não esteja inclinado a outras coisas. Então, fale isso para o Senhor, em nome de Jesus, porque quanto mais nós falamos para o Senhor o que nós sentimos, o que nós percebemos, o que nós somos para Ele, o que Ele é para nós, mais nós estamos ligados a Ele, mais nós nos rendemos, mais nos sentimos próximos, mais nos sentimos parte, mais somos gratos, mais temos vida com Ele, aliançados com Ele. O Senhor é tudo para você, né? Matos Dias Santos, amém.
Pastora Dia Moraes, seja bem-vinda. O Senhor é tudo para nós. Pai, obrigada porque nós estamos aqui nessa hora. Obrigada, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, porque nós acordamos e nós vivemos para Ti. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos sustenta. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque apesar de ter tido uma noite muitas vezes difícil, quando nós temos, é o Senhor que está ao nosso lado, nos dando a paz que necessitamos. Obrigada, Senhor, porque apesar de pessoas que estão aqui não terem dormido, terem sofrido durante a noite por algum mal, por alguma situação, por algo que elas não esperavam, o Senhor esteve com elas. O Senhor está renovando as forças delas. O Senhor está pegando pela mão. O Senhor não a abandonou. O Senhor tem a provisão. O Senhor tem a resposta. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui, por aquela que ainda vai entrar, por aquela, Senhor Deus, que ainda vai ouvir depois de gravado. Senhor, eu sei que Tu ama cada uma dessas pessoas. O Senhor deu a vida de Jesus por cada uma delas, para que elas fossem justificadas e voltassem a viver no jardim de adoração. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que nos sustenta. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos dá a vida na Tua presença. Agora, Pai, toma o nosso coração. Toma, Senhor Deus, a nossa vida. Senhor, nós levamos a nossa mente cativa ao Teu altar. E nós clamamos, Senhor, a Ti para que Tu fales conosco. Porque nós queremos ser edificados por Ti. Essa consagração é uma edificação na Tua palavra, é um estudo profundo na Tua palavra, para que possamos sair diferentes, sair mais fortalecidos, mais aguerridos, na certeza da nossa vida contigo. Pai, queremos que Tu fales conosco, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos direcione na Tua palavra. Senhor, nos dá espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo, para que nós que estamos aqui possamos saber aquilo que o Senhor deseja para nós, a luz que habita em nós, que é Jesus, a única luz verdadeira que habita em nós, que dissipa as trevas, que é Jesus. Senhor Deus, possa brilhar dentro de nós, transbordar através de nós para as outras pessoas. Pai, muda a situação da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas finanças. Pai, eu oro por aqueles que aqui estão, que têm um comércio, que têm um escritório, que têm, Senhor Deus, uma empresa, aquele que é empresário, Senhor Deus, que é um profissional liberal, aquele que é um profissional de carteira assinada, aquele que é um profissional autônomo. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, abençoa os Teus filhos. Senhor, desembaraça todas as finanças. Senhor, traz a realidade do Teu reino na vida deles. Que naquele lugar, Senhor, que naquele lugar da provisão, lugar onde o Teu filho está, com a Tua filha, os Teus servos, Senhor Deus, o Senhor seja honrado, Jesus seja glorificado, o Teu Espírito Santo guie aquele lugar à verdade. Senhor, que aquele lugar seja um lugar de adoração, que não haja corrupção ali, que não haja mentira, que não haja roubo, que não haja defraudação, mas, Senhor Deus, haja a sinceridade, a honestidade de um coração temente a Ti. Porque é ali, Senhor, que o Senhor vai frutificar, é ali que o Senhor vai multiplicar, é ali, Senhor, que Tu vais transbordar. Pai, aqueles que ainda não têm um trabalho, o Senhor dê esse trabalho a eles, o Senhor abra a porta deles, para eles, Senhor, dá a provisão para eles, aqueles que estão fazendo concurso, Senhor, que estão estudando, Senhor, traz à memória tudo aquilo que eles estão, Senhor, lendo, estudando,
aquilo que vai cair na prova, no concurso, que eles tenham uma visão direcionada por Ti para, Senhor, a matéria que vai cair. Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um, pelos filhos de cada um, pelo casamento de cada um. Senhor, e a dificuldade, a aflição, as tormentas da vida, não venham, Senhor Deus, tomar o lugar de Deus, o Teu lugar, o trono do coração deles, não venha roubar a paz, mas, Senhor Deus, que eles venham perceber que o Senhor está com eles, apesar das aflições, das adversidades, das lutas, dos dissabores, das enfermidades. Senhor, o Senhor está com eles. Pai, obrigada por isso. Eu Te agradeço, Senhor, e Te glorifico em nome de Jesus. Amém? Depois desse estudo, pequeno estudo que nós vamos fazer para que você seja edificado, peça a Deus para falar no seu coração. Nós vamos orar em cima daquilo que a gente vai estar ministrando. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente em seu coração. Olha o título: Tirando as vendas do coração. Ué, o coração tem vendas? Quem sabe? Será? E o Senhor de novo manda eu voltar ao texto. E eu aprendo sempre que quando, meu pastor fala muito isso, pastor Felipe Valadão, todas as vezes que a gente volta ao texto, o Senhor quer continuar falando, quer falar mais alguma coisa, porque tem algo que precisa ser dito para que faça morada em nossos corações. Então, voltamos ao texto de Gênesis, embora seja uma outra passagem, quer dizer, é a mesma passagem, mas outro versículo. Nós temos falado em cima de 7, 8, de 8, 9, 10 a primeira vez, depois de 7 a 12 ontem, né? Hoje nós vamos falar então de Gênesis 3, 5 e 6, ok? Vamos pedir ao Senhor para tirar as vendas dos nossos corações. Aí você fala assim, que venda é essa no coração? Sabe, quando Deus falou comigo nessa passagem, tem falado profundamente, essa passagem faz parte da ministração de vida de louvor, onde eu sou professora do Seminário Carisma. Em junho estarei dando aula em São Paulo, ali no Seminário Carisma em São Paulo. Em junho, na segunda quinzena, no Seminário Carisma aqui em Niterói, sobre vida de louvor. E tem falado muito ao meu coração, porque eu também vou aplicar agora para a Mulher Aguerrida o segundo módulo que tem a ver com esta passagem, essas passagens que fala sobre a adoração de uma forma oficial, bíblica. Então, isso tem falado muito ao meu coração. E está o tempo, nós estamos no tempo de abrir os nossos olhos do entendimento, os olhos espirituais para uma realidade bíblica. E muitas vezes nós estamos achando que estamos vivendo essa realidade, mas a gente está vivendo um engano. E essa realidade, talvez você vai falar assim, meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso, que forte. Sabe, eu queria que você, conforme Deus fosse falando ao seu coração, você colocasse a chave que Deus fala ao seu coração, a palavra que está impactando o seu coração, que você colocasse ali um hashtag, coloque a chave. Eu não sei qual vai ser o hashtag da sua chave, mas você coloque, porque é importante. É importante isso, Edjane. Peça ao Senhor para tirar as vendas do seu coração, as vendas dos seus olhos. Que vendas são essas? O que é que está no nosso coração que a gente não está enxergando? Peça o Senhor para tirar, porque o Senhor vai falar conosco. Sabe, eu tenho falado muito isso com o Senhor, e tem coisa que está tão escondida dentro do meu coração que eu não percebo, e o Senhor, quando eu começo a falar, o Senhor vai falando. Então, nessa hora eu peço para você compartilhar com pessoas e interceder por pessoas.
Porque você é um canal do fluir de Deus para essas vidas, para a salvação dessas vidas. Pessoas que talvez estejam esperando uma palavra de Deus para tomar uma decisão. Pessoas que não dormiram durante a noite. Pessoas que estão passando situações que você nem imagina, tentando tirar a vida. E Deus está ali com ela. Então ela só precisa de uma palavra. Ela precisa só de uma coisa. De uma decisão que você decida enviar para ela esse foguete do Espírito e deixa que o Espírito Santo vai convencê-la. E você vai viver a realidade de Deus na sua vida. Porque você vai ser um canal poderoso nas mãos do Senhor para transbordar para outra vida. E se você está transbordando para outra, é porque Deus está transbordando para você. Amém? Amém? Então tá aí o título, Tirando as Vendas do Coração. Mas não se assustem, por favor. Não se assustem, fiquem até o fim. Não vou me alongar. Não se assustem. Mas você vai se impactar. Eu podia botar um outro título. Mas eu acho que vocês iam ficar assustados e talvez não quisessem nem permanecer. Nem vou falar o título que talvez eu fale no decorrer, tá bom? Mas eu quero ler para você Gênesis 3, você conhece bastante, você conhece muito o livro de Gênesis, a história de Adão e Eva, dos primeiros seres humanos da humanidade. Mas eu quero ler, você conhece a queda, eu quero ler somente Gênesis 3, 5 e 6. Porque é aqui que eu vou me deter. Ora, Deus sabe... 4, desde o 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Gente, a serpente é ardilosa, né? É sedutora, né? Sempre tem uma meia-verdade, mas ela diz com toda certeza. Ela sabe que ela engana. Ela sabe que ela veio para tirar o foco dos olhos do homem, do nosso Deus, das coisas de Deus. Ela sabe, a serpente sabe que ela veio para nos enganar. E como ela tem enganado muitos. E nós precisamos estar abertos, com os nossos olhos abertos. Nós precisamos estar com o nosso coração inclinado ao Senhor, para a gente não pecar. Presta atenção. Com toda certeza não morrereis. Porque a serpente estava falando de um morrer físico, quando Deus havia falado para Adão e Eva do morrer espiritual. Ora, Deus sabe, ele continua, a serpente continua. A serpente está no versículo 5 agora. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, do fruto que a serpente estava falando para ela comer, vossos olhos se abrirão. E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a serpente estava falando que Deus era o quê? Mentiroso. Que Deus era o enganador. Que Deus queria era o mal daqueles homens. Que Deus queria saber tudo só para ele. Mas a serpente está falando dele próprio. A próprio diabo, através do corpo de uma serpente, estava falando dele próprio. Porque os olhos dele se abriram. E ele pôde perceber que tudo aquilo que Deus tinha, que o governo de Deus na eternidade, poderia ser dele também. Ele queria ser como Deus. E quando houve esse engano, essa arrogância, essa soberba, dentro do coração, a gente pode dizer coração, né? Do coração do diabo, de Lúcifer, que era um querubim da guarda de Deus, ele foi como um relâmpago, afastado da presença do Senhor. Porque a palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque a hora que essa glória for dividida dentro de nós, a gente morre. A gente padece porque nós não fomos criados
para andarmos sozinhos nesse mundo. Nós fomos criados para viver na intimidade. E se você quer saber um pouquinho sobre isso, vai lá no feed depois, tá lá a mensagem que foi dita ontem, feita ontem às 21 horas da Mulher Aguerrida, e também da sala de oração às 3 da tarde. É um sequência do outro, e hoje aqui nós estamos na sequência. E depois o diabo continua falando: sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou, viu que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Olha aí, ó, paladar, parece agradável ao paladar, sensação de prazer, de paladar, palatável, algo prazeroso, muito atraente aos olhos, aquilo que atrai aos seus olhos, que tira você do olhar de Deus para outras coisas. E além de tudo, desejável para dela se obter entendimento, sagacidade. Tomou do seu fruto, foi lá, desobedeceu, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. O marido presenciou tudo. Aquele que era o governante daquele jardim de comunhão com Deus, aquele que era governante, aquele que vivia em adoração, aquele que Deus falou: tome conta do jardim. E esse no original quer dizer: não deixe nenhum intruso entrar. Ele observou tudo aquilo e ele nada fez. E a mulher toma o lugar do seu marido, e infelizmente muitas mulheres hoje fazem isso. Toma o lugar do governo, toma o lugar que é do marido dentro de casa e começa a dar direção. Presta atenção. Esta mulher, quando ela pega dessa fruta, come e dá ao marido, e o marido concorda com ela, porque se o marido não concordasse, o pecado não tinha se instalado, porque o governo estava sobre a vida dele. Mas quando ele concorda, o governo é arrancado das mãos dele, é tirado. Sabe por quê? Porque no momento que ele desobedece, ele passa a servir a Satanás. Ele entrega o governo do jardim de adoração, o governo do mundo, o governo que Deus havia dado para ele, para dominar sobre os animais e sobre a terra. Ele passa esse governo para o diabo. E é por isso que Satanás fala para o Senhor Jesus ali no deserto, que agora todo esse mundo é dele, porque assim foi lhe dado. Então ele poderia dar a Jesus se Jesus se rendesse a ele. E Jesus rebate as astutas ciladas de Satanás para ele, a sedução de Satanás com a palavra de Deus. O homem aqui, ele deixa a comunhão do jardim, ele deixa a adoração do jardim, ele deixa a intimidade do jardim e desobedece. Por que que o homem desobedeceu? Porque ele deixou de acreditar no que Deus falou para acreditar na mentira do diabo. Quantos de nós deixamos de ouvir o que Deus tem falado conosco para acreditar e dar vida à mentira do sistema desse mundo, que está todo trocado. O que é verdade na palavra para o sistema desse mundo é mentira, é caos. O que é mentira que Deus fala, não faça, o sistema do mundo está dizendo que é verdade, faça. Está tentando incutir na mente das pessoas que a palavra de Deus não é verdade, que Cristo não é a verdade, que Deus não existe, que nós, ao morrermos, aqui mesmo vamos ficar. E sabe o que eu aprendo? E é isso que eu quero falar aqui. Tirando as vendas do coração, eu podia colocar
tirando o ídolo do coração, o seu eu do seu coração, ou destruindo o ídolo dos nossos corações. O homem tinha livre acesso à árvore da vida. Livre acesso à árvore da vida. Mas o homem escolheu pela sedução de Satanás a árvore do conhecimento Presta atenção, gente. Não importa o que você está escolhendo no lugar de Deus, mas todas as vezes que você escolhe fazer aquilo que Deus disse para você não fazer, que está na palavra, ou aquilo que você sabe que não vai agradar a Deus, nós estamos escolhendo viver a mentira de Satanás. Nós estamos escolhendo viver o próprio eu dentro de nós, falando mais alto. Ali não tinha árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem comesse. Ali tinha árvore, mas não era para que o homem comesse. E o homem escolhe comer. Ele vira as costas para Deus. Ele vira as costas para Deus e abre a porta do seu coração para todo tipo de ídolos. Por quê? Porque você percebe que a mulher diz que era agradável ao seu paladar. Vários ídolos tomam conta do nosso coração quando a gente pensa nessa questão do ser agradável. É palatável. Não há problema nenhum. A gente abre a porta para ídolos. Quando a gente percebe que nós estamos sendo atraídos por algo, por alguém, por situações, por coisas, a gente abre porta do nosso coração para ídolos. Quando nós desejamos poder, sabedoria do mundo, entendimento de coisas para termos poder, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para ídolos. Isso é muito sério, porque às vezes a gente pensa que no nosso coração Deus está entronizado no lugar mais alto, quando nós muitas vezes estamos vivendo uma realidade que não é a realidade de Deus. Olha o que diz Ezequiel 14, 1:3. E eu quero falar com você sobre o que nós estamos tendo e colocando como idolatria no nosso coração. Isso é muito sério. Isso, vão orando, tira os ídolos do coração. A gente acha que não tem ídolo, gente. Eu vou mostrar para você o maior ídolo que nós temos no nosso coração. Esse, inclusive, Deus vira as costas para nós. É a única vez que a Bíblia fala que Deus vira as costas para nós. Quando a gente tem esse ídolo dentro do nosso coração. Os outros, nós vamos nos rendendo e o Senhor vai tendo graça e misericórdia. Mas presta atenção, Ezequiel, eu vou ler para você, Ezequiel 14, 1-3, que diz assim: Então alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se assentaram diante de mim, disse Ezequiel, o profeta. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo, ou seja, Ezequiel estava sentado junto aos líderes de Israel, estava sentado diante deles. Esses homens vieram se assentar diante de Ezequiel, profeta, para ouvir a palavra de Deus. E aí olha o que Deus fala através do profeta. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, colocaram tropeços e obstáculos malignos para a própria queda deles. Ora, será que devo permitir que me consultem?
Eles colocaram ídolos em seus corações para tropeçarem em obstáculos malignos. Eles próprios tropeçarem. É Deus falando. Eu quero ler ainda com vocês Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Existe uma outra passagem que veio ao meu lembrança agora, que diz que a nossa boca vai falar do que está cheio o nosso coração. A nossa boca vai destilar do que está cheio o nosso coração. A nossa boca vai desejar do que está cheio o nosso coração. Sabe por quê? Porque o coração do homem controla o próprio homem. O seu coração controla a sua vida, os seus desejos. Controla quem você serve. O seu coração é a fonte da vida. E é o seu coração que Satanás tenta seduzir diariamente, dizendo que não tem nada a ver certa situação, dizendo que a visão muitas vezes bíblica é tacanha. Presta atenção. O problema, muitas vezes, que nós passamos ao nosso redor, não está ao nosso redor, não está no externo. O problema é que nós vivemos uma realidade externa que muitas vezes vivemos, ou que já vivemos no passado e que está agora, nós estamos colhendo o que vivemos no passado. Não tem a ver com o externo, tem a ver com o nosso próprio íntimo, com o nosso próprio ser, com aquilo que nós escolhemos para estar no lugar mais alto da nossa vida. Olha o que diz Tiago 1,14. Eu vou ler para vocês. Tiago 1,14 diz assim, ó. Cada um, porém, eu vou ler até antes. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Olha o que a palavra fala. E a nenhuma pessoa tenta. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa é tentada pelo mal por causa de Deus. Agora, olha o que ele responde. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do seu coração, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Observa que nós somos tentados pelo próprio desejo do coração. O próprio diabo conhece o nosso ser, a nossa vida. Ele nos observa através de espíritos vigias. Ele sabe qual é a cobiça dos seus olhos, qual é a cobiça do seu coração, qual é a cobiça palatável que você poderia experimentar. E ele leva essa tentação como bandeja de prata para cada um de nós. Nós então vamos ser inclinados àquilo conforme o desejo do nosso coração, conforme o nosso eu, conforme a nossa intimidade. Nossa intenção é aonde o nosso eu toma o lugar de Deus, aonde o nosso próprio eu toma o lugar de Deus. E aí eu pergunto, qual a inclinação do seu coração, do nosso coração? Qual está sendo hoje a inclinação do nosso coração?
Será que o nosso coração está sendo inclinado para o mal, para um desejo que não é o desejo que Deus tem para você? Será que o nosso coração está vivendo com a idolatria do eu? A idolatria nasce no desejo que temos dentro do nosso coração. E quando a idolatria do eu é estabelecida dentro do nosso coração, nós passamos a adorar a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, tomando literalmente o lugar de Deus na nossa vida. Por isso a palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que a palavra diz que nós nascemos para o louvor da glória dele. Tudo que temos e somos, até mesmo o nosso desejo, o desejo do nosso coração mais íntimo, deve ser de adorar ao Senhor, de se render a Ele, de viver a verdade da palavra, de estar com Ele na intimidade. E aí você pode perguntar, mas você disse que tem uma palavra que Deus se afasta de nós, que tem um desejo do nosso coração que é muito forte, toma o lugar de Deus. Tá em Tiago também 4. Ele chama de adúltero aquele que quer ter amizade com o mundo, com o sistema. Não é o mundo world, não. É com o sistema desse mundo. Ele diz assim, adúlteros. Não estáis ciente de que a amizade com o sistema desse mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do sistema desse mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós, zela com ciúmes pelos seus. Todavia, agora presta atenção nessa passagem, Ele nos dá graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe, e essa palavra se opor-se é virar as costas, é rejeitar. Deus se opõe aos soberbos. Em outras Bíblias, a tradução aos arrogantes. Em outras Bíblias, aos orgulhosos. Aos que são independentes de Deus. Mas concede graça aos humildes, aos que dependem de Deus. Portanto, sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus, rendei a Deus o seu coração. Resista ao diabo, permaneça firme na palavra, dizendo não às tentações, dizendo não ao seu eu, porque ele, o diabo, fugirá de vós. Mas tem uma palavra que diz aqui, que chama a minha atenção. Deus se opõe, rejeita, vira as costas aos orgulhosos. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele já colocou Deus no lugar do seu coração. O que é ser um orgulhoso? Às vezes você é orgulhoso quando você não aceita a palavra de Deus. Quando você tem um sofisma, tem uma incredulidade, tem uma fortaleza na sua mente. Você não aceita a ação poderosa do Espírito Santo na vida de pessoas, logo não aceita na sua. Você não crê no poder do Espírito Santo. Você não aceita a palavra completamente. Você não se rende à palavra de Deus. Você não se rende aos princípios de Deus. Você acha que os princípios do mundo são maiores do que os princípios de Deus, porque eles agem de acordo com a sua vontade do seu coração, às vezes do nosso coração. Então nós colocamos muitas vezes o nosso eu no lugar de Deus. A gente não se rende a Deus. A palavra de Jesus não se rende ao Espírito Santo, não se quebranta. Mas a gente põe muitas vezes o dinheiro no lugar de Deus no nosso coração.
A gente coloca o nosso emprego no lugar de Deus. Damos mais valor. Passamos mais tempo. E nós nem nos lembramos de Deus. Colocamos as coisas no lugar de Deus no nosso coração. Colocamos às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes os filhos no lugar de Deus no nosso coração. Deixamos de fazer a obra, o servir em adoração, de ir à igreja, de estar congregado por causa de filho, por causa de marido, por causa de esposa. Deixamos de fazer isso porque nós agora compramos uma casa de praia e a gente tem que ficar indo ali todo final de semana para usufruir da bênção. E esquecemos de Deus. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus. Colocamos profeta no lugar de Deus. Colocamos sacerdotes no lugar de Deus. Colocamos pastores no lugar de Deus. Colocamos cantores, ídolos no lugar de Deus. Colocamos padres, papas, cartomantes, pai de santos no lugar de Deus. Quantos de nós colocamos horóscopos no lugar de Deus? Tem que ler. Se eu não leio horóscopo, eu não saio de casa. Colocamos enfermidades no nosso coração no lugar de Deus. Colocamos a dor do passado no lugar de Deus. Colocamos o que sofremos de humilhação, a dor da humilhação, a dor do abuso, a dor da rejeição, a dor do sofrimento, da tortura que sofreu no passado no lugar de Deus. E falamos, se Deus me amasse, Deus não permitiria que eu passasse por isso. Presta atenção. Deus te ama, mas infelizmente o mundo jaz do maligno. O Senhor te protege e provavelmente você está vivo porque Deus não permitiu que você morresse no passado, não morresse nesses abusos, não morresse nessa sua dor, não morresse nas suas torturas que você recebeu. Deus não permitiu que você morresse quando você foi abandonado, abandonada por seu pai e sua mãe. E você foi adotado por alguém, por um sistema, mas por alguém. E o Senhor te deu vida para que você ali pudesse ter a experiência que você tem, para viver a realidade divina e poder ajudar pessoas. Deus te amou. Deus te justificou, te tirou do sistema pecaminoso desse mundo através de Cristo Jesus. E eu quero encerrar nessa hora, lendo para você o que eu li ontem, João 4, 23. Jesus falando para todos aquelas pessoas que estavam ali, na verdade a mulher samaritana, os discípulos chegaram depois. João 4, 23 diz assim, Jesus falou, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. São esses que o Pai procura para estar entronizado no coração deles, para que eles estejam rendidos diante de Deus em intimidade, em adoração. A hora já chegou. Jesus veio restaurar a nossa intimidade com Deus. Jesus veio nos tirar da realidade pecaminosa, do sistema desse mundo, para nos levar de volta ao jardim de adoração. Jesus veio nos trazer a salvação. Nós nascemos originalmente, somos semelhante a Deus, semelhante, imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, mas após queda, nós fomos separados de Deus, vivemos como mortos espiritualmente, tendo que viver através de sacrifícios de animais, derramando sangue, apontando para Jesus, para que tivéssemos perdão dos nossos pecados. Mas chegou a hora,
E esta é agora de Jesus, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque nesta hora Jesus diz que através dele a adoração foi resgatada, que através dele nós que estávamos aqui vivendo na realidade pecaminosa, agora em Jesus voltamos à original, à realidade da adoração do jardim, à realidade da adoração divina, ligada ao Senhor, a intimidade. E Deus procura esses verdadeiros adoradores, que no lugar do seu coração está realmente o Senhor. O seu coração está cheio da palavra, o seu coração está cheio da palavra de Deus, da verdade do Espírito, da verdade de Jesus. O seu coração somente tem espaço para Deus na sua vida. Está inclinado e rendido ao Senhor, em espírito e em verdade. Não tem mais o seu eu, não tem mais o sistema do mundo, não tem mais a soberba da vida, não tem mais o que é palatável e você deseja, não tem mais o pecado, mas tem o Senhor. Por isso o provérbio diz que nós precisamos, e eu vou ler de novo, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso coração, porque o melhor, cadê? Provérbios, tá onde? Provérbios 4, 23. Tá aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda a fonte da sua vida, guarda o seu coração e não permita que a porta do seu coração esteja aberta para ídolos, pequenos ou grandes, tomarem o lugar de Deus, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que você se rendeu a essa verdade. E eu tenho certeza que no lugar do seu coração está Deus assentado, entronizado, porque você está rendido a Ele. E se tem alguma coisa que está trazendo o tempo todo lugar à sua mente e você não consegue parar de pensar nisso, coloca isso que você está pensando o tempo todo, que está tomando lugar nos seus pensamentos, que está tomando lugar na sua vida, coloca isso diante do altar do Senhor e diga: Deus, isso aqui não pertence mais a mim, então eu coloco diante do teu altar, porque na minha vida é o Senhor que reina, na minha vida é o Senhor que me direciona, é o Senhor que me dá a resposta, é o Senhor que me prospera, é o Senhor que transborda através de mim. A minha vida te pertence, o meu casamento te pertence, a minha família te pertence, a minha adoração é tua, te pertence, a adoração do meu coração está inclinado para ti, porque é o Senhor que está sentado no lugar mais alto da minha vida, do meu coração, do trono da minha vida. Então cuida do teu coração, cuida do teu coração. Leia a palavra, estude a palavra, viva a palavra, cante a palavra, declare a palavra e repreenda com a tua boca toda ação do mal. Quando você perceber que há uma bandeja, uma tentação sobre a sua vida para tirar você do centro da vontade de Deus, repreenda, manda essa tentação embora, cancela, queima com o fogo de Deus, no nome de Jesus. E certamente essa hoste espiritual do mal que tenta você vai ser cancelada. E você que sabe a fragilidade do seu coração, você vai fortalecer o seu coração com a palavra, com o amor de Deus dentro de você e o amor que você tem por Deus, a gratidão, a rendição por aquilo que Deus fez por você, tirando você do lugar aonde você estava, tirando você da escravidão de Satanás,
tirando as rédeas da sua vida das mãos do diabo e você dando a direção da sua vida para Deus. Você que era improvável, mas que hoje você diz: só Deus para mudar a minha vida, só Deus para me dar vida, só Deus para me sustentar, somente Deus, com o amor dele, é que eu posso dizer que eu sou de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. A minha casa liberta, transformada, os meus filhos libertos, salvos, restaurados, meu casamento restaurado, meu marido, minha esposa liberta, restaurada, salva no nome de Jesus. Meu coração é teu, Pai. Meu coração é teu. Aleluia, você pode declarar que o seu coração pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigada pelo nosso coração em Ti. Obrigada, Senhor Deus, pela obediência de Jesus, que obedeceu e não tentou ser igual a Ti, mas obedeceu. A morte foi morte de cruz e foi até o fim. Para nos dar vida, Ele morreu por nós, para nos sustentar, para nos redimir. Senhor, para nos dar o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor que está conosco, para nos voltar, nos ligar a Ti, para, Senhor Deus, o nosso coração, o seu altar da adoração do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nós e nos conduz a toda a verdade da palavra e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Senhor, porque o nosso jardim de adoração foi restaurado em Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor procura adoradores e nós nos rendemos a Ti em adoração, na verdade da palavra, através do Teu Espírito Santo. Obrigada por cada vida que está aqui hoje. Senhor, obrigada porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos direciona. Obrigada porque o nosso coração é fortalecido em Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu nos cercas, Senhor, por detrás e por diante, dos lados, e nada, Senhor, acontece conosco que o Senhor não saiba. Nós decidimos viver em Ti. A nossa vida Te pertence. Senhor, toma cada filho Teu que está aqui, está decidindo agora a largar certas situações que estavam tomando lugar do Teu trono no coração deles. Pessoas que estão agora falando: Deus, eu hoje percebi que o meu eu está no meu coração, no lugar mais alto. Eu estou adorando aquilo que eu quero adorar. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa a minha falha, perdoa a minha idolatria. Me perdoa, Senhor, e eu rejeito essa idolatria da minha vida. A idolatria do meu eu, a idolatria daquilo que me dá prazer. Senhor, eu rejeito hoje e digo: Senhor, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar na minha vida. Toma o lugar mais alto da minha vida. Senta no trono do meu coração. A minha vida Te pertence. Pai, obrigada, porque tem pessoas aqui dizendo isso, falando isso, e entenderam hoje que precisam mudar de atitude, mudar de vida, mudar a direção do seu coração, inclinar o seu coração para o altar, para a vida contigo, para Te obedecer, para não mais servir a Satanás, indiretamente muitas vezes, mas servir a Ti, Pai. Obrigada, porque hoje o Senhor também falou aos nossos corações. Obrigada por cada pessoa que aqui esteve. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor está ouvindo as orações de cada um que está declarando aqui agora, que está clamando aqui agora. Cada oração o Senhor está ouvindo, o Senhor está direcionando, o Senhor está ministrando. O Senhor está desvendando o mistério da Tua palavra nesses corações, descortinando esses corações. Obrigada, Pai, porque a verdade prevalece na nossa vida. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, Te exaltamos, em nome de Jesus, e consagramos
com as nossas atitudes, com a nossa vida. Consagramos, Senhor Deus, nossa vida a Ti. Consagramos o nosso coração como altar de adoração a Ti. A nossa vida te pertence, Senhor. A nossa casa te pertence, as nossas finanças te pertencem. As nossas escolhas, Senhor, é para Te agradar, não para nos agradar. Obrigada, Senhor. Abençoa o restante desse dia, todo esse dia. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, a nossa consagração a Ti. E nós te agradecemos, Pai. Estamos rendidos a Ti. Obrigada. 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 Obrigada porque o Senhor nos conhece e nos trata e nos direciona como filhos. Obrigada porque nós queremos permanecer dependentes de Ti, não dependentes de nós próprios e sermos independentes de Ti. Não, 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 não. Nós queremos depender de Ti somente. Somente debaixo da Tua direção. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma pergunta para você. Você já está inscrito lá no canal do YouTube? Existem pessoas que querem participar da sala de oração, mas não tem Instagram, não tem Facebook. Não vão ter, porque às vezes são pessoas de mais idade, às vezes são pessoas que correm muito, são pessoas que não ligam para Instagram e nem Facebook, mas ela tem o YouTube na televisão e no celular. E elas já pediram para mim. E eu só posso fazer live paralela no YouTube, também no meu outro iPhone, só se eu tiver 1000 pessoas. Então eu peço para você, não tenho mais vergonha de pedir, porque eu estou pedindo em prol de vidas. Me siga ali no YouTube. Eu já tenho uma pessoa que está comigo ali no YouTube para agilizar, para repaginar o YouTube, para que o YouTube, esse canal do YouTube, seja um canal poderoso de Deus, também para pessoas participarem da sala de oração, como você tem participado aqui. Em nome de Jesus, eu peço para você, se você ama o Senhor e deseja que pessoas sejam alcançadas, se inscreva lá. E peço mais uma coisa, curte lá. Não só se inscreva, acione aquele sininho, clica no sininho e copia o link, envia um link daquele, pequeno que seja, e coloca lá no seu grupo do WhatsApp e diga para aquelas pessoas, aqui tem uma palavra de Deus para você. Siga essa pastora no YouTube e você vai ter a sala de oração no seu YouTube, dentro da sua casa, na sua TV, para todas as pessoas ouvirem. Faz isso. Seja profeta de Deus comigo. Interceda pelas pessoas que vão ouvir depois essa sala. Pessoas que estão ouvindo, pessoas que estão copiando o link e mandando para o Instagram de vidas. Interceda por cada pessoa que ainda vai ouvir essa palavra. Interceda pelo nosso Brasil, interceda pelas igrejas, pelos pastores, pela palavra de Deus, que está alimentando muitas pessoas, curando vidas, restaurando vidas, libertando vidas. Faça parte desse grupo da sala de oração. Inclusive, se você quiser fazer parte do WhatsApp da sala de oração, é só você ir lá na minha bio e seguir. Não só se inscrever no YouTube, que está na bio, também seguir ali a sala de oração, onde ali as pessoas colocam as orações, onde ali nós colocamos orações, onde ali eu coloco alguma coisa para você. Em nome de Jesus, faça isso. Faça parte daqueles que intercedem pela sala de oração também. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, quarta-feira, às 3 da tarde. Segunda, quarta e sexta, 3 da tarde. Terça e quinta, consagração, às 7h30 da manhã, na sala de oração. Tchau, tchau, gente. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.